A todos. Glórias a Jesus. Que bueno é poder estar na casa do Senhor, verdade? Quantos aqui estão assim felizes? Guapos, lindos, prósperos, bendecidos. Aleluia. Diga assim então, glória a Deus. Querido, nós que estamos em Cristo andamos sempre em vitória. Graças, irmão. Andamos sempre em vitória, amém? E que os parece poneros de pé, como de costume, um momento mais. Vamos agora falar com Jesus, orar. Graças a Deus, o sonido, irmão, graças. Vamos a pedir a que o Espírito Santo de Deus nos ministre em este dia. Quantos aqui têm hambre e sede mais de Deus? A Bíblia diz assim: pedid e se os dará. Uma boa medida. Então, cerra tus olhos e pida ao Senhor uma medida mais de Ele. Sim, Jesus, uma medida mais de Ti queremos. Queremos uma medida mais de Ti, Senhor. Uma medida mais de Ti, uma medida mais. Aleluias. Quantos podem orar assim e dizer: Senhor, aumenta sua medida em mim. Aleluia. Aumenta, Jesus, sua medida em mim. Aumenta, Senhor, sua medida em mim. Quero mais de Ti. Aumenta sua medida em mim, Senhor, hasta que nada mais me importe. Sim, querido, com fé, ore com fé. Dile: Senhor Jesus, aumente sua medida em mim, hasta que nada mais me importe. A Bíblia diz de um homem chamado o apóstolo Pablo, que ele disse assim: já não vivo eu. Ou seja, ele alcançou a totalidade. Ele alcançou uma medida extrema em Deus. Ele disse assim: já não vivo mais eu. Agora é Cristo que vive em mim. Diga assim: Senhor, aumenta hoje sua medida em mim. Uma vez mais, irmão. Senhor, aumenta sua medida em mim. Aumenta hoje sua medida em mim, Senhor Jesus. Senhor, coloca uma maior medida em mim hoje. Sim, queridos, ore. Aleluia. Se Ele está insistindo com isso, é porque Ele quer dar mais. Se Ele está insistindo, é porque Ele quer dar mais. Diz: Senhor Jesus, hoje, uau, Senhor, dá-me mais de Ti. Toma mais de mim, Senhor, e dá-me mais de Ti. Toma mais de mim, dá-me mais de Ti. Toma mais de mim e dá-me mais de Ti, Jesus. Uou! Sim, todos os que chamam ao Senhor, todos os que clamam a Jesus, todos os que pedem por Ele, Ele para, querido. Entrando em Jericó, um cego gritou por Ele, Ele parou. E disse: o que queres? Ele disse: Senhor, eu quero recuperar a vista. Aleluias. E Ele está perguntando hoje: o que queres que Ele haga? Querido, nós não necessitamos de nada. Não necessitamos de dinheiro, não necessitamos de nada. O que necessitamos é um pouco mais de Cristo em nós outros. Porque a Bíblia diz: Cristo em nós outros, a esperança de la glória de Deus. Aleluias. Sim, dá-me mais de Ti, Senhor, dá-me mais de Ti. Aleluia. Dá-me mais de Ti. Escute, existem certas frases repetitivas que elas abrem o cielo. Por isso, quando eu digo isso, é porque eu sei como funciona. Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que os ángeles volavam com 6 alas. Com 2, ele volava, com 2 tapava os rostros, com 2 tapava os pés. E os ángeles, observe, quero que você ponga atenção. A Bíblia diz que com 2 alas eles volavam. Com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seu rosto, sim ou não? Isaías 6 diz isso. Agora observe, pero a Bíblia diz que eles davam vozes uno al outro.
diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Todo el tiempo: Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Y los ángeles decían: y toda tierra está llena de su gloria. Está llena de su gloria. Está llena de su gloria. Toda tierra está llena de su gloria. Oh, toda tierra está llena de su gloria. Entonces dice el Señor: quiero más. Quiero más, Señor. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Dame más de ti, Jesús. Aumenta su medida en mí. Aumenta, Señor, hoy su medida en mí. Aumenta, Señor. Aumenta la pasión, aumenta la hambre, aumenta la entrega, aumenta la renuncia, aumenta, Señor, el ceder, aumenta la comprensión, aumenta el entendimiento, aumenta la revelación, aumenta la fe, aumenta, Señor, la obediencia, aumenta, Señor, aumenta el compromiso, aumenta la gracia, aumenta la unción, aumenta el poder, aumenta, Señor. Aumenta su medida en mí. ¿Cuántos pueden decir más una vez: Señor, aumenta su medida en mí? Aumenta su medida en mí hoy, Señor. Aumenta, aumenta. Aumenta su medida en mí. Yo tengo hambre y tengo sed. Sí. Sed de ti. Yo tengo Sí, una vez más ahí en su espíritu. Señor Jesús, hoy aumenta su medida en mí. Aumenta su medida en mí. Hermano, esta oración es poderosa. Esta oración es poderosa. No está pedindo coche, no está pedindo casa, no está pedindo dólar, no está pedindo euro, no está pedindo dinero, no está pedindo: Señor, dame más de ti. Dame más de ti, Señor, si no yo muero. Dame más de ti, si no yo muero, Señor. Y tengo sed. Escuche eso. Hay una mujer en la Biblia que se llama Raquel. Y Raquel no podía tener hijos. Y Raquel, desesperada, oró. Ella hablaba con su esposo. Y a la vez como si estuviera hablando a Dios. Y clamando a Dios, ella decía así: Señor, dame hijos o yo muero. Dame hijos o yo muero. Esta angustia por más de Jesucristo tiene que estar en su vida. Todos los días más de Él. Más de Él, más de Él. Y usted teniendo de Él, todas las cosas correrán tras de ti. Las riquezas de la tierra correrán tras de ti. Las bendiciones correrán más de ti. Cierra tus ojos una vez más y ore así: Señor, dame más de ti. Aumenta su medida en mí, Señor. Oh, aumenta su medida en mí, Señor. Aumenta su medida en mí, Señor. Aumenta su medida en mí, Jesús. Aumenta su medida en mí, Jesús, hasta que nada más me importe. Aumenta, Señor, hoy tú puedes. Aumenta su medida en mí. Llena todo vacío. Llena toda falta. Suple toda necesidad. Oh, aumenta su presencia en mí. Aumenta su medida en mí, Señor. Hasta que no viva más yo. Aumenta su medida en mí. Wow. Hay personas aquí que deberían abrir la boca y decir eso: Señor, aumenta su medida en mí. No solo pensar. El problema tuyo es que usted piensa mucho, solo piensa. Y no sale de pensar, siempre está de continuamente pensando. Pero la vida con Dios es práctica. La vida con Dios es práctica. La boca habla do que el corazón está lleno. Señor, aumenta su medida en mí. Oh, aumenta su medida en mí, Jesús. Aumenta su medida en mí. Ai, ¿cuántos aquí están preparados para recibir más del Señor? Aleluya, dale un aplauso al Señor. Sí. Toma su asiento, por favor, queridos. Aleluyas. Nosotros vamos a ministrar las ofrendas ahora. Quiero comentar algo a la iglesia. Quero dar as graças a todos os hermanos, a toda a casa, os que estão aqui presentes e aqueles que também nos vê por internet. Quero dar as graças por vossa fidelidade, queridos.
e por vossa lealtad e por vossa aportação. ¿Por quê? Porque, hermano, a obra que nós estamos fazendo aqui em Leganés é uma obra de fé e por fé. E para fé. Todos os dias que eu entro ali, eu vejo como as manos de Deus, ela tem se movido em aquele lugar. Graças aos hermanos que trabalham ali, aos voluntários que também estão ali. Todos os dias se vê algo acrescentando na obra. Creio que dentro de pouco tempo, não vai dar festa, nós queremos fazer algo ali, uma comida ou algo assim, para que a igreja veja como está, toda a igreja veja como está. E eu queria dar-lhe as graças, querido. ¿Por quê? Porque todo isso é graças à fidelidade da casa, de los hermanos, graças às cocineiras, graças às pessoas que estão fazendo comida. Por exemplo, a comida de agora, que vamos fazer domingo, todo o que se vende, todo o que se levanta de fundos, será aplicado em la obra. Amém? O dinheiro da igreja, hermano, del dia 1 al dia 10, é o que nós recebemos de la comida que vendemos, los primeiros final de semana de cada mês, porque nós reservamos para gastar de material na igreja a partir do dia 10, que é quando já cobrimos os gastos de aqui da igreja. Então, eu quero dar as graças a todos os hermanos que estão trabalhando, que estão aportando, e todos aqueles que compreendem que a casa não está vendendo comida. Nós não vendemos comida. Simplesmente hemos encontrado uma maneira onde você é bendecido e, a la vez, tu também podes bendecir a la igreja. Amém, querido? ¿Cuántos ven que isso é justo? Amém? Glórias a Jesus. Então, este domingo, você não perca, compre. Eu creio que por aí já estão as hermanas já com os tickets e isso. Amém? De la comida, sabendo sempre que tu estás depositando uma semilla na obra do Senhor, ok? Amém? Glórias ao Senhor. Vamos orar por las ofrendas. Póngase de pé, por favor. Padre, muitas graças por cada pessoa, Senhor, que tenha demonstrado lealtade e fidelidade em esta casa. Graças, Senhor, por sua infinita misericórdia e sua grandeza de provisión sobre nós. Senhor, se há alguém aqui esta noite que necessita trabalho, traz, Senhor, uma resposta favorável a seus filhos. Senhor, honra-lhes de acordo à fé de cada um de eles. Eles estão depositando uma semilla. E esta semilla, Senhor, está cayendo em uma terra que é fértil, que é sua obra e seu reino. Assim, Senhor, que ninguno sienta tristeza de haberlo hecho, sino que tu, Padre, pueda traer a alegria de la recompensa por quanto são fieles. É o que te pido como ministro de sua palavra, Padre, en el nombre de Jesus. Amém, amém, amém. Salga de seu lugar e venga ofrendar al Senhor. Yo quiero más de ti, Señor. 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 Glória a Deus. Amém? Queridos, vou tratar de ser rápido e bastante pontual. Quero toda a atenção possível. Amém, queridos? Igreja, eu quero falar esta noite, quero poner dois contextos bíblicos. Dentro de ello quero sacar uma margem de compreensão de que benefícios nós temos. O sonido está perfeito. Dá um aplauso aí, por favor, ali, meu amigo. Deus meu. Está perfeito. Está dando até dificuldade de ministrar aqui. Aleluia. Queridos, então se observe.
quais são os benefícios que nós temos em poder tocar o coração de Jesucristo por algo que nós hemos hecho por Ele e para Ele. Quero que pongas atenção aqui. Jesucristo se move em duas linhas. Ele se move actuando com misericórdia em favor de alguém. Essa é a linha número 1. Jesucristo, ele trabalha assim. Ele atua em misericórdia em favor de alguém. E ele atua em honra em favor de alguém. Em estas duas vertentes, Jesucristo se move. Ele atua em misericórdia em favor de alguém e ele atua em honra em favor de alguém. Qual é a diferença, pastor? A diferença é esta, que quando Jesucristo ele atua de misericórdia, ele nos bendice por lo que ele eres. Ele é misericordioso, longânimo. Amém, queridos? Ele é amor. Agora, quando ele nos bendice em honra e por honra, ele também quer demonstrar o quanto nós somos importantes para ele, apesar de seu amor e de sua misericórdia para com nós. Então, uma coisa é a misericórdia e outra coisa é a honra. Hablando assim, parece sonar que Jesucristo hace acepção de persona. Não é a clave em si que ele hace acepção de persona. Existem pessoas que dão uma abertura e agrada o coração de Jesus, mais que outros. Não é que Jesucristo literalmente ele vai fazer exceção de uma pessoa, mais que outra, parece ser que é assim, então ele seria injusto. Pero por las escrituras existem compreensões bíblicas que discernimos, que houve discípulos escolhidos por ele, que ele tinha mais afeto que outros discípulos. Não era porque ele estava sendo exceção de persona, senão que ele hacía um trato diferenciado com aqueles que lhe surpreendeu a ele em um dado momento. Então, o mensagem de hoje é para que você entenda, quando você logra surpreender o coração de Jesucristo por algo que você hace para ele e por ele, em um dado momento, é inevitável que ele vai fazer algo por ti que sobrepassa o nível de misericórdia, já entra em um nível de honra. Não sei quantos me estão compreendendo. Então, necessitamos actuar de tal maneira que Ele venga tocar nós outros, não só por la misericórdia, senão que Ele sienta-se também desejo de honrar-nos. A Bíblia diz assim, Deus diz, eu honro a los que me honram. E eu tenho por pouco a los que me menospreciam. Então, quero aplicar dois textos que são importantes. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos a ver de onde é que nasce a ação de uma pessoa para ganhar o coração de Jesucristo. Observe. Aconteceu que estando Jesus junto ao lago de Genesaré, el gentil se agolpava sobre ele para oír a palavra de Deus. La sogra de Simón tinha uma grande fiebre e le rogaram por ella. E inclinando-se, perdona, confundi aqui. Não, hijo. 5, capítulo 1, verso 2. Aí. E viu duas barcas que estavam cerca de la orilla del lago, e os pescadores, havendo descendido de ella, lavavam suas redes. Sim. E entrando em uma de aquelas barcas, la qual era de Simón, le rogou que le apartasse de tierra um pouco, e sentando-se ensinava desde lá. Observe, versículo 3. E entrando em uma de aquelas barcas, la qual era de Simón, essa de Pedro. Diga assim comigo, Pedro. Diga assim, eu sou Pedro. Aleluias. Amém, querido. E entrando em uma daquelas barcas, la qual era de Simón, le rogou que se apartasse um. Observe, existe diferença em pedir e rogar. Pedir, você pide. Rogar, você, a la vez que está pedindo, você está apresentando uma extrema necessidade de aquello. Pedir é assim, dá-me um vaso de água, você pide. E rogar, dá-me um vaso de água porque estou morrendo, quase morrendo de sede.
Entonces, cuando usted está rogando, es más que pedir insistentemente. Rogar es pedir presentando la causa y el efecto que va a venir en ti, acaso si aquella persona no da lo que usted pide. Entonces, Jesucristo, Él pide, Él roga a Pedro por la barca. Y observe que dice en el versículo 3, apartándose de tierra un poco, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminou de hablar, dijo a Simão, ou seja, ele terminou de hablar. Quando ele terminou de hablar, dijo a Simão: boga mar adentro e echar vuestras redes para pescar. Respondendo Simão, le dijo: maestro, toda a noite hemos estado trabalhando e nada hemos pescado, mas em tu palavra echaré la red. E havendo hecho, encerraram grande quantidade de peces e la red se rompía. Ponga atenção no versículo 7. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Observe, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora te haré. Y cuando trajeron, ponga atención por favor en el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Observe. Jesucristo necessita da barca de Pedro. Esse é um texto conhecido. Déjame só enfatizar para que você possa sacar algo dele também. Jesucristo necessita de uma barca para pescar. E você sabe que ele sabia andar sobre as águas. Perdão, ele necessitava da barca para anunciar o evangelho, mas adentro porque a gente le apretava na orilla do mar e ele necessitava espaço para ministrar. E ele pide a barca de Pedro e ele se aleja um pouquinho e ele começa a predicar. Ok, quando ele termina a prédica, a ministração, ele disse assim a Pedro: Pedro, bora mar adentro. Por quê? Porque chegou a hora de la paga. Aunque quizá muitos aqui não creem, todo o que você hace para Jesucristo, ele não te vai deixar sem paga. Ele te vai dar uma recompensa. Não existe nenhum trabalho hecho en el Senhor e para el Senhor que não há de ser recompensado. Amém, querido? Cometemos um erro quando pensamos que hacemos algo para el Senhor que não vai vir recompensa. Sempre virá recompensa. Principalmente quando ela é hecha de coração. Jesucristo disse: Pedro, terminei a prédica, graças por la barca, agora bora mar adentro. E Pedro: o que vamos fazer, Senhor? Pescar, lance las redes. Pero, Senhor, toda a noite é que há peces. Eu trabalhei a noite e não pesquei nada. Como agora por de dia, com o sol, eu vou a pescar. Pedro, bora mar adentro e lança la rede. Pedro disse: Senhor, em su palavra, eu... Que palavra? A prédica que ele havia acabado de escutar. Jesucristo agarrou a barca emprestada para predicar, sim ou não? Que Jesucristo predicou? Ele predicou, aprenda isso, todas as vezes, diga assim, todas as vezes que eu vou a um culto e paro para escutar de Jesucristo, ele vai predicar uma coisa, um dom, nada mais. E o que ele vai predicar e o dom que ele vai ministrar é a palavra que eu necessito e o dom que eu necessito para algo que eu necessito. Vou repetir, todas as vezes que você vai a um culto que se menciona de Jesucristo, ele vai predicar sobre uma coisa só. Vai predicar da palavra que tu necessitas, do dom que tu necessitas, para a necessidade que tu necessitas. Dá um aplauso a Jesucristo. Por isso que quando ele disse assim: Senhor, toda a noite trabalhei, pero em tu eu lançarei. Que palavra é essa? A palavra que Pedro necessitava. La pregunta es, de todos los cultos que tú participaste, de todo lo que Dios te dio, ¿cuál es su nivel de fe en lo que Él habló, de acuerdo a lo que usted necesitó, o necesita, o necesitaba? Aprenda eso, iglesia. Cuando yo voy a un culto y voy a escuchar la palabra de Dios, Él va a liberar sobre mí una palabra de acuerdo a lo que yo necesito para transformar la realidad que yo estoy pasando. En tu palabra yo iré e em tu palavra eu lançarei as redes. Pedro não regressou na barca, Pedro não lançou as redes no mar,
Ele regressou em la palavra e ele lançou a rede em la palavra. Observe aí, versículo 5, ponga o versículo 5. Eu sinto Deus aqui. Respondendo Simão le dijo, maestro, toda a noite hemos trabajando e não hemos pescado, mas em tu palavra, ele não lançou a rede em el mar, ele lançou a rede em la palavra que ele escutou. E quando você lança a palavra, quando você lança a rede em lo que você escuta de ele para ti, o resultado vem. Igreja, aprenda isso. Quando tu lanças a rede em lo que ele falou para ti, o resultado vem. Aleluia. Não tome isso algo leviano, igreja. Não tome isso como algo sencillo. Não tome isso como uma frase de efeito. Quando você recebe a palavra do Senhor, quando você crê em ela, sabendo que ela vindo a seu encontro, e você atua de acordo a lo que ela vino a seu encontro, é inevitável que você permaneça de igual maneira está. Porque a palavra de Deus tem poder para criar. A Bíblia diz assim em Hebreus 11, diz assim, todo lo que se vê, aqui, a Bíblia se vê, todo lo que se vê, Hebreus diz isso, foi hecho de lo que não se veía. E o escritor dos Hebreus afirma, por el poder de sua palavra. Por la palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela cria. Então, observa agora nesse cenário, Jesucristo agarra a barca emprestada, agora ele vai apagar, porque ele não deve nada a nadie. Pedro vem e lança as redes em sua palavra, Senhor, eu escutei a prédica foi guai, e eu estava mais em sala VIP, que eu estava dentro do barco contigo. E aí, a palavra falou comigo, Senhor, em sua palavra, esta prédica foi para mim, eu vou lançar. Lançou, agarrou um montão de peces, sim ou não? Quando Pedro agarra peces, quero que a igreja aprenda isso, versículo 8 também. Versículo 8. Vendo esto, Simón cayó de rodillas a Jesús, diciendo, aparte de mí, porque soy un hombre pecador, porque la pesca que le había hecho, el temor se había apoderado de él y todo lo que estaba con él. Ahora observe. Versículo 10. Asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, porque Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador? Observe, outra coisa que a igreja tem que aprender, quando você decide ter uma linha fina com Jesus Cristo, quando você abre seu coração para Jesus e diz, Senhor, eu quero andar contigo, quero ser diferente, Senhor, como nós temos orado aqui, aumenta a sua medida em mim, quando tu decides andar em uma linha mais fina com Jesus Cristo, igreja, aprenda isso e receba isso, Jesus Cristo sempre te vai dar uma resposta, e esta resposta te vai deixar como em arriba de um muro. E você vai ter que decidir por os dois lados. Por um lado, de los dois lados, te vai ter que decidir por um lado. Quando escutaste aquele chiste, como se fosse um chiste, que uma pessoa está arriba del muro e a pessoa disse, oye, baja del muro. E não, a pessoa não queria nem a direita nem a esquerda, estava arriba del muro. E perguntou a Satanás, ele não decide nunca por lo que quer. Satanás disse, não há problema, o muro é meu. Então, a veces nos decidir já é del diablo. Então, Jesucristo sempre te vai dar muitas vezes uma resposta, e esta resposta te vai impulsionar a tomar uma decisão precisa. Observe, Jesucristo dijo assim, quando ele agarra os peces e as redes se estão rompendo, ele chama a los amigos para ajudar, porque eram muitos peces. Quando ele chama os amigos, Pedro disse, Senhor, para trás de mim que sou um homem pecador, e não sei que história. E Jesus Cristo disse assim, Pedro, a partir de hoje, a partir de agora, busca essa parte que diz, versículo 10, desde agora serás, desde que hora? Desde aquela hora que os peces haviam entrado nele. ¿Sabe por quê, querido? Porque hasta quando os peces estavam em las redes, em la mar, aún não era de Pedro. Pero quando os peces entram dentro da barca de Pedro, é de Pedro agora os peces. E Jesus Cristo disse, desde agora eu te harei pescador de...
¿Qué significa eso? Porque el problema de Pedro no era solamente no pescar. El problema de Pedro também era que depois que ele pescar, o que ele ia fazer com aquele tanto de peixe que ele tinha? Ele tinha que vender. E agora observe, Jesucristo em nenhum momento chama Pedro para ser seu discípulo, nunca. Jesucristo não chamou Pedro para ser seu discípulo. Matias, o cobrador de imposto, Mateus ele chama, outro ele chama, Levi ele chama, pero Pedro ele não chama. Quando ele disse, a partir de agora estarei pescador de homens, está dizendo assim, uma unção sobre tu vida vai governar de tal maneira que sua vida já não vai ser mais uma vida frustrada. Solo por uma causa, porque me emprestaste a barca. E todo o que você hace de coração para Jesucristo, sua vida por sempre, nunca mais é a mesma. Quando o que você hace por Ele é de coração. Jesucristo não estava chamando ele ao ministério. Jesucristo estava dizendo, agora tu tens pés, vai andar em unção sempre que lance as redes. É isso que Cristo estava dizendo. Sempre vai ter pés em sua barca. A partir de agora sempre vai ter pés. Pero de nada sirve ter pés se você não tem quem lo compra. Então, não solamente vai ter a habilidade de ter pés, sino que vai ter a habilidade para vender pés, para comercializá-lo, para ganhar novos clientes. Porque esta era a vida de Pedro. Agora, quando Jesucristo ele supre uma necessidade terrena tua, você tem a oportunidade de decidir seguir o âmbito terrenal ou lançar-te a lo espiritual. Isso já é uma questão sua. Chega um momento em nossa vida que uno tem que tomar a decisão. Por isso uno tem que saber quando uno realmente foi marcado por el Senhor. Porque os que foram marcados por el Senhor, hermano, uma medida exposta em ele, nada mais lhe importa a esta pessoa. A partir de agora te harei pescador de homens, Pedro. ¿Sabe o que passa? Pedro, quando ele chega em la orilla del mar com os peces e a barca, a Bíblia diz que ele deixou os peces, deixou a barca e Jesucristo não chamou ele. Ele seguiu a... Queridos, ele seguiu a... Por que ele seguiu a Jesucristo? Porque ele não foi vender os peces. Porque ele não foi atrás de los clientes. Porque ele não foi levantar fundos, ganhar dinheiro. Depois de toda uma noite frustrado, toda uma noite assim. Por quê? Porque aquele foi um momento de decisão que ele teve que tomar. Eu decido por lo terrenal ou eu decido por lo espiritual. Todo ser humano, hijo de Deus, em um dado momento em sua vida, vai ter que tomar esta decisão. Ou por lo terrenal, ou por lo celestial. Pesou, né, irmão? Assim, né? Eu sei. Pero esse é o propósito de Deus. É que alcancemos uma compreensão tão alta em Ele, que nada mais nos vai importar, querido. O que você mais anelava e desejava, e o que você mais necessitava, vai parar de ter sentido em sua vida. Isso é cristianismo. E ele deixou todo, a barca, e seguiu a Cristo. Aleluia. Aí, depois de isso, Cristo começa a discipular a Pedro. E agora, quando Jesucristo vê que Pedro havia decidido por las coisas eternas, Jesucristo disse assim a Pedro, eu te darei as chaves del reino de los... Lo que tu atares aqui na terra, Pedro, lo cielo ata. Lo que tu desatares aqui na terra, lo cielo desata. Não tem nada que ver com coisas terrenais. Te haré pescador de homens, coisas terrenais. Te daré las llaves del reino de los cielos, coisas espirituales. Quanto Deus está falando aqui? Diga seu vecino assim, vecino, vamos ser mais de Deus. Diga assim, ó, lo terrenal nos está destruyendo. Aleluia. Observe isso. Quando um pescador lança uma rede, ele agarra o peixe, ¿qué hace la red? La red es lanzada abierta, ¿sí o no? Pero cuando ella agarra los peces, ella se... Después que ella se cierra, cuando saca el pez de dentro de la red vuelve a...
significa que a persona está cosechando de lo que la red le dio para él. Si yo soy un pescador, lanzo la red y agarro peces, saco el pez, abro la red y saco el pez y vendo el pez, la red está abierta, ¿sí o no? Es de costumbre todos los pescadores. En Nazaré, en Portugal, hay mucho eso, porque hasta hoy ellos pescan sardina. Las redes siempre están abiertas. Significa que ellos han venido de una pesca o están preparando para pescar. Diga a su vecino assim, ó, mejor es tener cielos abiertos que red abierta. Aleluya. Amén, querido. No está mal tener las redes abiertas, pero es mucho mejor tener los cielos abiertos. ¿Cuántos agarran esa palabra en el Espíritu? Aleluya, dale un aplauso al Señor. Entonces observe, glórias al Senhor. Quando Pedro ele pesca quando ele agarra isso, ele chama o coração de Cristo, sim ou não? Agora por quê? Não porque emprestou a barca, porque agora ele deixa lo terrenal e corre detrás de las cosas eternas. Então agora Pedro, a moral de ele sube. Irmão, vamos a subir nossa moral com nosso Senhor. Queridos, como anda nossa moral com Jesus Cristo? Em Brasília, é meu tempo de pandilha. De pandilha não, né, irmãs? É meu tempo de juventude. A vezes tínhamos nossos grupitos no cole. E a vezes alguém assim queria fazer amistade. E tinha sempre este dicho no cole, coisa callejera, peruana. Dizia assim, não, a este nem dou moral. Quantos passaram por isso? Ou você diz assim, fulano nem sequer me deu moral. Como estamos nossa moral com Cristo? Oi. Como está nossa moral com Cristo? Quantos estão compreendendo o que Deus está dizendo? Como está nossa moral com Cristo? Então, Pedro agora ele está com sua moral alta, porque ele deixa o barco, deixa todo e sigue a Cristo. A moral está? Agora, observe a consequência de ter a moral alta. Lucas 22. A consequência de ter a moral alta com Cristo. Sim, Jesus. Sim. Lucas 22, versículo 31. Diga a seu vecino assim, ó, graças que tu tens a moral alta com o Senhor. Que bueno. Diga assim, que sorte tiene. Aleluia. 31. Dijo também ele Senhor. Quem é o Senhor? Jesus, não? Dijo também ele Senhor, Simão, Simão, ou seja, Pedro. E aqui Satanás os ha pedido para zarandear-os. Ou seja, presta atenção, queridos. Pedro, e aqui Satanás pediu para zarandear-os, todos vosotros, como a trigo. Zarandear-os como trigo, sigue. Pero yo, escute, toda resposta que você dá hacia Cristo, a mesma medida que você entrega a Ele, Ele vai entregar a ti. Observe, ponga atenção, quando Ele entra na barca, Ele entra rogando para Pedro deixar Ele entrar na barca. Ele rogou a Pedro para Pedro entrar na barca, sim ou não? A medida da fé resta, dá e o serás. Eu não sei falar em espanhol. Dá, futuro pretérito perfeito. Dá e se os dará. Dá e se os dará. Então, Jesus Cristo, para entrar na barca, ele rogou. Agora, Satanás pede para zarandear a todos. Então, Jesus Cristo disse assim, ó, o mesmo nível que eu apresentei a ele, ele supriu na necessidade minha, esta mesma intenção eu vou pedir ao Padre para que não deixe faltar em ele. E rogando por ti, Pedro, ou seja, por Pedro, que tu fé e tu, na vez volto, confirma.
Ou seja, Satanás pediu para zarandear os discípulos. E agora Jesucristo, ele roga ao Padre para que a fé de todos não falte. Não é a fé de todos, irmão? Pero Jesucristo não ama a todos. Os 12 não foram escolhidos por Jesus? Não foram, irmão. Então, por que ele só roga por um? Agora diz assim, com muita fé, assim, seu irmão, para aquele mensagem vem entrando. É questão de moral. Nada mais. Há coisas no reino de Deus que é por questão de moral. Não tenho tempo de entrar em toda a Bíblia, que quero poner outro texto. Pero observe como a questão de moral é alta. Solo há um discípulo na Bíblia que diz ser el amado de Jesus. E o nome dele é Juan. Juan, quando escreve sua carta, ele disse assim, el discípulo a quem Jesus amava. E ele está escrevendo dele mesmo. E não está mal ter esta fé elevada, a autoestima elevada. Isso é de Deus. Ter a autoestima elevada, irmão, é de Deus, sim ou não? Amém, querido? Então, Juan tinha a autoestima elevada. Ele disse que ele era, na Bíblia, Juan escreve dizendo que ele era o discípulo amado. Ele escreve assim, na Santa Cena, aquele a quem acostava a cabeça no peito de Jesucristo, e Juan escreve assim, dele mesmo, aquele Senhor muito amava. Pero Jesucristo nunca dijo isso, aunque sabemos que ele também amava Juan. Pero Jesucristo nunca saiu da boca dele isso. Por que está dizendo isso, pastor? Porque na Bíblia, Pedro era diferente. Quando você lê o Evangelho de Juan, capítulo 20, adelante, quando Jesucristo se apresenta a los homens de caminho a Emaús, quanto você acorda desta história? Havia 2 discípulos vindo tristes de caminho a Emaús, Jesucristo se acerca a eles, conta a história a eles, diz quem ele é, eles regressam de Emaús outra vez a Jerusalém, quando eles entram onde estão os discípulos, ele disse, Jesucristo se apresentou a nós outros, foi ele, conhecemos quando ele partiu o pão, ele se apresentou a nós outros de caminho a Emaús, e ele também se apresentou a Pedro. Está na Bíblia. Ou seja, antes de Jesucristo haver se apresentado a los 2 de caminho de Emaús, ele já se havia manifestado a Pedro há tempo. Pedro estava na habitação e não havia dito nada com o que estavam aí. Quando entram os 2 de caminho a Emaús, ele se apresentou a nós outros, e ele também se apresentou a Pedro. Porque na mesa, em Emaús, Jesus Cristo já disse, ve a eles, e Pedro está allá, Pedro sabe também, porque eu me apresentei a Pedro. Diga a seu vecino outra vez, é uma questão de moral. Aí a Bíblia diz que em Juan viu, sinto Deus aqui, irmão, tá? Preparei, filho, aqui. Tá. Escute. Quando Maria Magdalena vai no sepulcro, Juan 20, e quando entra no sepulcro, a Bíblia diz assim, Juan deu prisa correndo para entrar no sepulcro, para ir ao sepulcro. E a Bíblia diz que detrás de Juan vino Pedro também correndo. A Bíblia diz que Juan, quando chegou à porta do sepulcro, Juan parou, viu o sepulcro vazio e não entrou. Juan chegou primeiro. Pero a Bíblia diz, vino Pedro detrás de ele, entrou de porta dentro. E a Bíblia diz que Pedro viu não só o sepulcro vazio, e o sudário do Senhor em lugar à parte. Por quê? Pedro era diferente. Juan dizia ser o amado do Senhor, pero Juan sempre só ia a limites. Pedro rompia todos os limites. Qual é a recompensa, pastor? Que quando você hace isso, é outro nível. Ele vai por ti. Jovem rico. Jesus, que hago eu para herdar o reino e ter a vida eterna? Jesus Cristo disse assim, os 10 mandamentos, honra padre, madre, tal. Senhor, todo esto eu tenho hecho desde que era um niño. E Jesus disse, agora ve, vende lo que tienes e dê a los pobres. E o jovem rico não quis, se foi. E Jesus Cristo, observe, não foi atrás do jovem rico. Agora observe, hermano, por que Jesus Cristo não foi detrás do jovem rico, se a palavra diz que o bom pastor vai atrás da oveja?
A Bíblia não disse isso, que o verdadeiro pastor, o bom pastor, vai atrás das ovelhas? Por que ele não foi atrás daquele jovem rico? Guardava os mandamentos desde que era ninho. Honrava padre e madre. Questão de moral. Por questão de dinheiro, ele se foi triste. Agora Pedro havia negado Jesus Cristo. Pedro, Satanás se meteu em ele. Você sabia disso? Satanás se meteu em Pedro. Para trás de mim, Satanás. Agora, Jesus Cristo não foi atrás daquele muchacho. Mas a Bíblia diz que depois de ressuscitado, ele foi detrás de Pedro. Em João 21. Ele não foi detrás daquele jovem que guardou todo o mandamento. Sin embargo, ele foi detrás de um que Satanás por um momento entrou nele. Ele foi detrás de um que negou ele. Por quê? Porque o jovem rico não havia hecho nada, nem por e nem para Jesus Cristo. Sin embargo, Pedro já havia hecho muitas coisas por ele e para ele. Pedro, há que pagar os impostos. Sim, Senhor, não há dinheiro. É fácil, Pedro. Tu eres pescador, sim ou não, Pedro? Sim, Senhor, eu sou pescador. Ok. Ve a pescar. Agora imagine Pedro agarrando as redes aqui, ó. Eu estava aguardando tanto tempo sem pescar, e agora me toca pescar, e ele me disse para, eu vou pescar os peces. Não, Pedro. De redes não. De anzuelo. Agora pensa, irmão, um pescador profissional ter que pescar de anzuelo. Isso é uma ofensa. De anzol, Pedro. Pesca, e a Bíblia diz que ele lança o anzuelo. Pedro, e quando você agarra o peixe, abre a boca. Saca lá a moneda, paga o imposto meu e tuyo. Hablando assim é normal. Agora imagina você aí. Agarra o peixe, já é um milagre. Sacá-lo e abrir a boca já é outro milagre. Pedro, ele rompia os limites por amor a seu Senhor, querido. Por isso ele tinha a moral alta. Uma pergunta que quero fazer a ti. O que tu estás fazendo? Que limites tu estás rompendo? Para que sua moral esteja alta delante de Ele? Para que quando você necessite de Ele, Ele não falle contigo? Para que quando venga, quizá uma plaga no mundo inteiro, uma pior que a que já vino, porque isso há muitos rumores. E Satanás disse, vou zarandear o planeta Terra inteiro. Será que Jesus Cristo ele pode parar e dizer assim, a ti eu he rogado ao Padre para que tu fé não falte? Será que temos esta moral? Porque Satanás pediu para zarandear todos, pero solo a Pedro, ele disse, estou orando para que sua fé não falte. Quantos Deus está falando aqui? Uau, pastor, eu entendi que realmente ele não hace exceção de pessoas, pero existem coisas que é por questão de moral com ele. Questão de moral com ele. Lucas capítulo 7, não vou ler o que vamos orar. Abre uma história linda, depois você lê em casa. Lucas 7, verso 36 adelante. Ponga atenção nisso aqui e aqui vamos orar. Quantos estão no Espírito aqui para receber algo de Deus? Lucas 7 habla da história que Jesus Cristo vai à casa de um fariseu, um Simão, fariseu. E quando ele entra na casa de Simão, tinha lepra. Quando Jesus Cristo entra na casa de Simão, ponga atenção. Allí havia uma mulher, e esta mulher, irmão, ela hizo coisas lindas. Vamos a ler, é melhor. 36. Um de los fariseus rogou a Jesus que comiese com ele, e havendo entrado na casa del fariseu, se sentou à la mesa. Então, uma mulher de lá, amém? É que a Bíblia é fina. Aí, por não dizer prostituta, disse uma mulher de la ciudad, pero era uma prostituta, que era pecadora. Al saber que Jesus estava em la mesa de la casa de fariseu, trajo um frasco de alabastro com perfume. Ponga atenção, igreja. E estando detrás de ele, a seus pés, chorando, começou a regar com lágrimas seus pés, e lo enrugava com seus cabelos, e besava seus pés, e lo ungía com el perfume. Quando ouviu isto, o fariseu que lhe havia convidado, dijo para si, se fora profeta, conheciera que classe de mulher é la que lhe toca.
que es pecadora. Sigue. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos, o sea, los dos, con que pagar, perdonó ambos. Después, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y volto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha arreglado mis pies con lágrimas y lo has enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta has ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó, mas aquele a quem se le perdona pouco, pouco ama. Se vamos a seguir lendo em outros evangelhos, Jesus Cristo vai dizer assim, ó, donde queira que anuncie este mi evangelho, tiene que predicar desta mulher. Agora, eu não sei você, eu já escutei inúmeras vezes prédicas sobre esta mulher. E desde que me converti, nunca he escuchado uma prédica sobre Simão. ¿Sabe por quê? Porque é questão de moral. Quem tem moral com ele, ele hace questão de hacer nobre su persona, delante de los hombres y delante de los ángeles. La que era pecadora se convirtió en una mujer noble ante los ojos de Cristo, al punto que él dijo, donde anunciar de mi evangelio, tiene que hablar de ella. Y escuche que voy a decir, un pastor, si ele lleva 30, vamos a suponer que un pastor, ele vive 50 años, y en 50 años, ele tiene que haber leído la Biblia, ¿sí o no? Vamos poner que um pastor predica 50 anos e morre. E ele se vai delante de Deus e Deus diz assim, quantas vezes ha predicado a mulher, ha hablado de ela? Nunca, Senhor, nunca he hablado, pero usted não ha leído que eu he dicho que de onde for anunciado mi evangelho, tinha que hablar daquela mulher? Ou acaso não has leído a Bíblia? A nós outros, todos os pastores, obrigatoriamente temos que hablar desta mulher em um dado de nossa vida e nosso chamado e ministério. Solo para que você veja o grado e nível de la nobreza que ele puso a esta mulher. Que Cristo dijo así, donde anuncie de mi evangelio, tendrán que hablar de ella, lo que ella hizo por mí. Cuando usted hace algo para él y por él, usted alcanza un nivel de moral extraordinario. Pregunta, ¿qué tú estás haciendo para Cristo y por Cristo? Para que usted tenga una moral diferenciada de otros. Aleluias. Necesitamos rever nosso conceito do cristianismo. Cristianismo não é só glória a Deus e aleluias. Cristianismo, querido, não só dizer me converti há tantos anos. Não. Cristianismo não é só ter dones e talentos. Cristianismo é, literalmente, você ser uma pessoa disposta a honrar a Cristo, independente de la condição que tu estás, pero usted elevar ele no nível mais alto que suas forças alcançam. Isso é ser um cristiano. E assim, quando você lo hace, tenha por certo, quando você necessite de ele, ele jamais vai dar a espalda a ti. Quando você pida algo por ele, ele jamais vai dizer o não para ti. E quando haya um ataque satânico no mundo, pode haver inúmeros creyentes em la fé, bilhões, a los que são diferenciados en el concepto de moral hacia él, ele roga al Padre para que la fe no falte e para que después de eso confirme la fe de outros. Póngase de pé, queridos, por favor. Vamos adorar al Senhor e dizer, Senhor, gracias por esta palavra. Aumenta su medida em mim, Senhor. Aumenta su medida em mim, ábreme los ojos. Ábreme los ojos, Senhor, para que eu pueda ver onde estou,
como estou. Abre mis ojos, Senhor, para que eu possa ver e compreender quem eres tu e quem sou eu. Sim, Senhor. Oh, Senhor, põe em mim o desejo de fazer algo a mais, porque tu eres digno. La mujer, quando supo que Jesucristo estava, a Bíblia diz que a mulher entrou. Ella entrou e lavou os pés de Cristo. Ella recebeu uma atitude, querida. Ella tuvo uma atitude sabendo que podia morir a pedradas por haver entrado em la casa de um fariseu de la lei. Aquela mulher, ela correu o risco de morte. Pero todos aqueles que estão dispostos a fazer algo a mais, e a palavra clave é esta: por Ele e para Ele. Que tu estás fazendo por Jesus e para Jesus, querido? Que tu estás fazendo por Ele e para Ele? Que tu estás fazendo por Ele e para Ele? Que tu estás fazendo por Ele e para Ele? Que tu estás fazendo por Ele? Não se trata de esperar de Ele. Não, querido, senão que de fazer por Ele e para Ele. Fazer por Ele e para Ele. 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 Espírito Santo, toca-os. Espírito Santo, toca-os, 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 toca-os. Senhor, trai um renovo hoje aqui, Senhor. Há uma palavra que se está ecoando aqui. A palavra é esta: eu te quero fazer nobre. Eu te quero fazer nobre. E aí uma palavra sendo liberada, vai chegar o momento onde tu vas a ter que decidir. Tu vas a ter que decidir ou por las redes abiertas ou por los cielos abiertos. Ou por las redes abiertas ou por los cielos abiertos, diz o Senhor. Diz o Senhor, aqui, he começado o discipulado contigo. He começado o discipulado contigo. He começado o discipulado contigo. He llenado la barca, he traído los peces. He aquí, dice el Señor, te dé gracia. Te haré pescador de hombres, te haré próspero. Pero dice el Señor, va a llegar el día del discernimiento, de la toma de decisión. Hay de llegar el día del discernimiento, de la toma de decisión. Y la decisión es esta: seguir al Señor por causa de una medida que te fue dada. Y nada más te importa, nada más te importa, nada más te importa, nada más te importa. No. Que te reviaste, que te viandarabiaso. De ricotorobiade. Ayacataramias, toco tobias. De que tamacatarama catamas, que te reviacatarabias. De rebiocotoma cataye, de reviase, que te recatarabias. Sim, Espírito Santo, sim, sim, Espírito Santo, sim, sim. Toca, Senhor, toca, queima, sopla. Sim, Senhor, queima, acende, prende fogo, aviva, aviva, Jesus, hoje, aviva, 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 Senhor, aviva los hombres del reino, las mujeres del reino, aviva, Senhor, los hombres de cielos abiertos, aviva, Senhor, aviva, aviva, Senhor, aviva, aviva. Pedro, Satanás pediu para zarandearos a todos como a trigo, Pedro. Pero yo rogué por ti, lloré por ti, Pedro. Ah, yo pedí por ti, Pedro. Yo pedí al Padre por ti. Yo clamé por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Avívanos, avívanos, Señor. Quebranta mi corazón,
con una herida de hambre por ti. Quebranta mi corazón con una herida de sed por ti. Entra, iglesia, entra, hermano, entra. Entra, dice, soy yo esta persona, Señor. Yo soy este Pedro. Yo soy este Pedro. Yo soy pecador. Yo te negué, sí, pero Señor, hoy quiero un aumento de su medida en mí. Avívanos, avívanos, Señor. Hoy yo quiero un aumento de su medida en mí, Señor. Quebranta mi corazón con una herida de hambre por ti. Quebranta mi corazón con una herida de sed por ti. Y enséñanos enséñame a clamar y a suplicar. Avívanos, 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 Señor. Avívanos, avívanos, Señor. Sim, meu Pai. Sim, meu Pai. Avívanos, avívanos, Señor. Sim, sim, sim. Avívanos, avívanos, Señor. Sim, meu Pai. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, y tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. En el altar te conocí, en el altar me quedo yo. En el altar te conocí, en el altar me quedo yo. No, Señor, hoy aumenta su medida en mí, Señor. Hoy aumenta la hambre, aumenta la revelación, Jesús. Pues quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Señor, solo tú eres capaz de aumentar la medida en mí. Solo tú eres capaz, Señor, de aumentar la medida en mí. Aumenta su medida en mí, Jesús. Aumenta su medida en mí. Diga así, iglesia, Señor, hazme noble. Señor, hazme noble, Señor, hazme noble. Hazme noble, porque yo haré cosas por ti, para ti. Yo haré por ti, para ti. Yo haré por ti, para ti. El Señor está comisionando hombres y mujeres que hacen cosas por Él y para Él. El Señor Jesucristo está andando en toda la tierra y Él está levantando hombres y mujeres que hacen cosas por Él y para Él. Y dice el Espíritu a la iglesia: esto le subirá la moral. Esto le subirá la moral. Esto le subirá la moral y os hará noble. Os hará noble. Os hará noble. Os hará noble. Oh, discernimiento de espíritu. Revelación y comprensión de tiempo y temporada. Oh, el Señor está diciendo: te voy a hacer noble, te voy a hacer noble, te voy a hacer noble, te voy a hacer noble en línea directa, dice el Señor. Oiga, el que tengo oído, oiga, el que recibió la palabra, oiga, dice el Señor. Ya será a partir de ahora en línea directa, dice el Señor. Yo contigo y tú conmigo, dice el Espíritu, será línea directa, línea directa, dice el Espíritu a la iglesia. El que tengo oído, oiga y recibe esta palabra, porque aquí estoy
estoy sondando corazones y mentes. Y a partir de este día, dice el Señor, yo estoy entrando en las barcas. Yo estoy rogando por cosas. Yo estoy rogando por servicio. Yo estoy rogando por entrega. Yo estoy rogando por participación en mi reino. Yo estoy rogando para que fluya del talento y del don. Yo estoy rogando, dice el Espíritu, yo estoy entrando en la barca, Pedro. Yo estoy entrando en la barca y a suplicar. Prepare para señales. Prepárate, oh iglesia, para señales. La barca va a llenar. Las redes se van a romper de tanta prosperidad. Pero dice el Señor, prepárate. Porque dice el Señor que también voy a poner algunos en el campo de la decisión. En el campo de la decisión. Dice el Señor, voy a apretar. Dice el Señor, voy a suplir faltas, voy a suplir necesidades, voy a elevar el estándar y nivel de bendición. Pero dice el Señor, voy a dejar en vuestras manos la decisión de decidir por lo terrenal o por lo celestial, por las redes abiertas, por las redes abiertas o por los cielos abiertos. Por la nobleza. Avívanos, avívanos, Señor. Hay una unción linda aquí, reciba, querido. Desfruta, reciba. Ese es el día y la hora de decir, Señor, aumenta su medida en mí. Aumenta su medida en mí, aumenta hasta que nada más me importe. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Somos tus ministros, no nos niegues tu fuego. Somos tus ministros, queremos quemar, y somos tus ministros. No nos niegues tu fuego, somos tus ministros. Queremos quemar, y somos tus ministros. No nos niegues tu fuego, somos tus ministros. Aumenta el fuego, aumenta el fuego, aumenta el fuego. Aumenta el fuego, aumenta el fuego, aumenta el fuego. Aumenta el fuego, aumenta el fuego, aumenta el fuego. Aumenta el fuego, aumenta el fuego. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte. Escuche eso aquí. Aquí hay personas aquí y hay personas por internet también. Dá zoom ahí, filho. Escute isso.
Ponga aí, por favor, Juan capítulo 20. Versículo 3 adelante. Hay personas aquí que Dios está diciendo, tú tienes que tener más decisión por Cristo. Tú decides muy poco por el Señor. Siempre que hay que decidir entre una cosa y otra, Él siempre queda en segundo lugar para ti. No te esfuerzas, no te dedicas, no haces nada por Él. Y Él te trajo aquí para decirte eso, quiero hacerte noble. Pero dice el Señor, yo también requiero de ti una actitud diferente de otros. Observe ese texto. Salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. O sea, los dos fueron al sepulcro. Recibe en su espíritu esta palabra aquí, iglesia. Y fueron al sepulcro. Sigue, por favor. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Usted ve que aquellas personas que son aceleradas para hacer las cosas para Dios, pero todo lo que ellas hacen es raso. Usted tiene que ser más profundo. Entonces Juan corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, Juan llegó primero al sepulcro. Sigue. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Ahora observe, pero no, Juan no entró. Hay personas aquí que Dios está diciendo, entra. No quede solo en el raso, entra de cabeza, entra lleno, querido, en las cosas de Dios. Dios te da un llamado, Dios te da un propósito, Dios te da una palabra como esa, entra de lleno. No se quede solo en el raso mirando, entra. Muchos se quedan a la puerta y no entran. Juan no entró. ¿De qué sirve correr más y llegar primero y no entrar? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, iglesia? Si lo que te hace noble es la intensidad por su Señor, ser intenso por Él te hace noble. Siga, por favor, hija. Luego llegó Simón Pedro tras de y entró. Hay alguien aquí que el Espíritu Santo está diciendo, es tiempo de parar de estar solo a la margen y es tiempo de entrar. El Señor está diciendo, es tiempo de entrar, porque te quiero hacer noble. Es tiempo de entrar de lleno. Y la Biblia dice así, a los que entran, hay una diferencia a los que entran. Entró al sepulcro y vio los lienzos puestos. O sea, él vio lo mismo que Juan vio, ¿sí o no? Porque Juan en la puerta vio los lienzos. Pedro entró y vio los lienzos, ¿sí o no? Pero los que entran siempre tienen algo aparte reservado para ellos. Los que entran siempre tienen algo más aparte reservado para ellos. Porque los secretos del Señor son para que los que le temen y le aman. Los secretos del Señor es para los que le temen, le aman y entran. Siga, hija. Y el sudario que había estado sobre la cabeza, Pedro vio el sudario, Juan no vio. Juan vio solo los lienzos, porque el sudario estaba más adentro del sepulcro. Solo pudo ver Pedro porque él entró. Dios está diciendo una palabra a la iglesia. Guarda esta palabra, esta es una profecía para la iglesia aquí. Otra palabra que Dios está dando también aquí. Abre Lucas. Oh, Espíritu Santo. Lucas 32. Lucas 24, versículo 32. Lucas capítulo 24 y 32. Agarren su espíritu. Dios está hablando con personas aquí. Y se decía uno al otro, los hombres de camino a Emaús. Y se lo decía uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón a nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Sigue. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos. O sea, Pedro estaba reunido, ¿sí o no? Porque Judas ya no estaba. Pedro estaba ahí también, querido. Ellos regresan a Jerusalén, encontran los 11, a los que estaban con ellos. Sigue. Ahora los dos de camino de Emaús que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente
e ha aparecido a. Como foi que os dois de caminho a Emaús supieron que Jesucristo havia aparecido a Simão? Porque na mesa, em Emaús, Jesucristo dijo a eles em la comunhão: eu apareci a Simão. Sabe que este versículo nos revela que os homens nobres sempre andarão em antecipação de tempo. Lo que para muitos vai ser surpresa, para ti já foi uma revelação na comunhão já há tempo. Oh, vamos adorar o Senhor. Levanta sua mão, déjame terminar. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo y la dulce consolación del Espíritu de Dios esté sobre ti. Que Dios te lleve en paz a su casa y que tú tengas una noche bendecida, ministrada por el Espíritu de Dios. Puedes en paz dar una aplauso al Señor. Vamos a seguir adorando. Los que quieren adorar, vamos a adorar un poco más. Dentro de mi pecho yo quiero quemar. Este es mi deseo de gritarle al mundo entero